A ideia de evolução é basicamente a razão de ser do trabalho da Conscienciologia. A maioria dos voluntários, colaboradores, eles têm essa ideia de evoluir mais depressa, ou a maneira mais dinamizada e acelerada de evoluir. Se fala muito de evolução como uma ideia de melhoramento do ser. E até aí não tem nada de mal. Quando você ouvir um voluntário, por exemplo, falando eu quero evoluir, entenda como eu quero melhorar. Mas o problema é que popularmente e nas espiritualidades em geral se adotou uma ideia de evolução linear, aquela imagem que vocês têm do macaquinho que vai crescer numa escadinha até se tornar um ser humano, que não tem nada a ver com a noção biológica de evolução, a noção darwiniana, por exemplo. Ela é mais uma noção progressista, popular, de uma ideologia, vamos dizer, progressista lá do primeira metade do século passado. Veja, por exemplo, quando Darwin falou de evolução, ele não pensou, ele não desenhou nenhum tipo de escadinha, né, um macaquinho que vai crescendo e virando Homo sapiens. Ele desenhou uma árvore, a árvore da vida, que por sinal não tem um caminho reto ou um caminho unidirecional, como se fosse aqui é o pior e aqui vai caminhar para o melhor. Muito pelo contrário. A árvore da vida mostra simplesmente o quê? Que os seres, eles vão, na medida que vão se reproduzindo, vão se transformando, vão havendo mutações. Evolução é simplesmente um sinônimo de mudança. E junto com essa ideia de evolução como mudança, não como melhoramento, como mudança, tem outra noção, que é a noção da seleção natural. Ou seja, que algumas mudanças vão se perpetuando, provavelmente aquelas que se demonstraram mais adaptadas ao meio, e outras mudanças vão ficando para trás, não vão se perpetuando. Provavelmente as mudanças que não se adaptaram ao meio. Então não existe nada direcionando, dizendo que os seres evoluem no sentido de que os seres melhoram. A ideia de que os seres biológicos evoluem quer dizer que eles se transformam. Então, por exemplo, a gente escuta na Conscienciologia e em outros grupos espiritualistas, e isso é uma noção muito popularizada, não é própria só da Conscienciologia, mas que eu acho péssima, a ideia de que o ser humano é mais evoluído que o vírus. Então essa ideia de que nós viemos evoluindo ao longo dos milênios, desde o vírus, aí viramos plantinhas, depois animais, até se tornarmos seres humanos evoluídos. Na verdade, essa é uma visão etnocêntrica e que está presente em todas as sociedades. Toda sociedade acha que ela, a si mesma, é o top, é o último nível de melhoramento existencial, e que então os demais são os mais atrasados, que um dia vão chegar a ser como a gente. Na verdade, os grupos e as espécies biológicas, os grupos humanos, eles vão se transformando, e alguns deles se adaptam melhor em alguns locais, outros piores em alguns locais, outros acabam desaparecendo. Então não tem nada a ver com, por exemplo, eu dizer que eu sou mais evoluído que uma bactéria. Muito pelo contrário, em certas condições climáticas, ambientais, a bactéria se dá muito melhor do que eu já estaria aniquilado. Então é incorreto dizer tal ser é mais evoluído que outro ser. A evolução, como eu falei, ela é sinônimo de transformação. Então é como se eu dizer que tal ser é mais transformado do que outro ser. Não tem o menor sentido. O que a gente pode dizer é que para determinadas condições, determinado ser é mais adaptado. Eu e você podemos estar muito bem adaptados a um contexto urbano, mas no contexto rural a gente vai se dar mal e outras pessoas são muito melhores, muito mais bem adaptadas do que a gente. Esse mesmo raciocínio pode ser aplicado para espécies biológicas diferentes. Então, aquele ser humano que aparece como o último estágio lá daquela escadinha desde o macaquinho, ele está muito bem, muito contente no seu ambiente aqui. Mas joga ele lá dentro de uma mata, aquele macaquinho, que popularmente é visto como menos evoluído, tira de letra a sobrevivência lá dentro, e o humano em 2, 3 dias já era, não vai conseguir mais sobreviver. E essa ideia então de evolução como uma escadinha se torna muito perigosa e problemática, porque a maioria das pessoas, por exemplo, na Conscienciologia tem a visão que determinados traços, características, qualidades ajudam a pessoa a evoluir mais rápido, quer dizer, ajudam ela a melhorar mais rápido.
se eu estou estudando e desenvolvendo o meu intelecto, eu estou evoluindo mais rápido do que se eu estivesse, por exemplo, treinando uma dança, treinando uma habilidade motora, ou treinando canto, ou treinando uma pintura, fazendo desenho. Então eu acho isso muito ruim, porque se torna assim, aquelas características que nós admiramos são as que nós consideramos superiores, mais evoluídas, e o mundo não é assim. O universo, ele acolhe, ele comporta todos que nele existirem, todos que nele conseguirem se perpetuar. E aí eu estendo aqui a única ressalva: procure então existir da maneira que seja mais favorável para o seu bem-estar, para o bem-estar daqueles que estejam no seu entorno. Então é uma visão muito mais prática e muito mais centrada no presente. E quando eu quero dizer o presente, eu não quero dizer só o agora exatamente, mas também aquele futuro que você já consegue vislumbrar. Mas nada de um futuro além, muito distante, que você nem sabe como é que vai ser, e você fica imaginando agora, porque ensinaram para você, que você vai ser um ser diferente, ou então você vai para um lugar diferente, porque só vai alimentar as suas idealizações e a sua frustração com o presente, com quem você é hoje e com o mundo onde você está hoje. Desenvolva-se pensando qual é o seu ambiente, o que te dá prazer, o que te dá alegria de viver, quais são os problemas que se apresentam para você hoje e como você faz para superar e conviver melhor com esses problemas. Obrigado, espero que tenham gostado, compartilhem com aqueles seus colegas que também acham que a evolução é uma escadinha que vai subindo, e eu espero ver vocês nos próximos vídeos.